assim, gente, para quem quiser depois utilizar esse material, ele vai ser disponibilizado no ambiente da FURB TV no YouTube, né? No canal da FURB TV no YouTube. Então, esse vídeo está sendo gravado para que a gente possa... Quem quiser depois utilizar isso na sua aula ou como pesquisa, é só acessar o ambiente da FURB TV no YouTube, o canal da FURB TV no YouTube. O link do e-book vai ser disponibilizado aqui no chat. O link do e-book vai ser disponibilizado no chat. E lá no canal da FURB TV vocês encontram também tanto o documentário completo do projeto, quanto em vídeo, né? Como também vocês encontram os podcasts. São 14 podcasts, cada entrevista rendeu um podcast. Então vocês encontram também os podcasts lá no canal da FURB TV no YouTube. Tá bom? Lembrando que os alunos que estão participando e precisam de AACC, é só enviar o nome completo aqui no chat com o seu e-mail, né? Só mandar às vezes o nick não está completo, né? Então quem não tem o nick completo ali, coloque seu nome completo e seu e-mail e que a gente vai disponibilizar, né? O curso do Departamento de Comunicação vai disponibilizar as horas de ACC relacionadas a esse evento. Bom, a história da FURB ela é marcada por pesquisa, ensino e extensão. Entendemos que é fundamental a gente discutir não só a história, mas o futuro da pesquisa na instituição e fora dela, e o Projeto Cognitum tenta, então, contribuir com essa discussão, com essa temática tão fundamental para os nossos dias e para a nossa sociedade. Para que vocês conheçam um pouquinho mais do projeto, eu vou pedir que a Ana Clara, né, a nossa estudante de Publicidade da República, apresente o teaser do documentário, é um resuminho do documentário, e o documentário completo, como eu já falei, pode ser acessado lá na FURB TV, no canal do YouTube da FURB TV. Então, a gente vai rodar agora o teaser do documentário para que vocês conheçam um pouco mais desse documentário. Considerando como eu cheguei na FURB, como eu estou agora, eu estou muito realizado. A FURB ela tem um histórico, tá, científico de crescimento exponencial. A pesquisa ela sempre foi uma parte importante da formação. Para ter uma inserção mais fecunda, era indispensável. A FURB tem grandes valores, ela é um signo de grandes valores, e um deles é a presença dessa instituição na vida das pessoas da região. Para mim foi muito gratificante, talvez até hoje, se eu fui lembrada no curso de Direito, né, para eles me indicaram para estar aqui, participar desse projeto, está muito vinculado a isso, né? É gratificante fazer parte dessa história aqui na FURB. Quem ficou curioso sobre o documentário completo, que traz um trechinho de cada um dos entrevistados, né, dos 14 entrevistados, e aborda todas as áreas de conhecimento, né, nas mais diversas áreas de conhecimento da FURB, no que relaciona-se à pesquisa, pode conferir, então, lá no ambiente da FURB TV no YouTube, que o documentário está completo lá, assim como também os podcasts. Lembrando também que quem quiser fazer alguma pergunta para os três painelistas da noite, professor Marcos Matede, professor Hernani Santelena e professor João Gurgel, pode fazer as perguntas aqui no chat, que a gente faz as perguntas ao final da primeira rodada, onde cada um deles vai fazer uso da palavra nesse começo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer contribuição também a fazer, pode ser feita aqui pelo chat, ou então levanta a mão, e quem tem condições de usar o microfone e quiser fazer essa colocação
por áudio também pode fazer, tá ok? Que a gente pode ou ler ou encaminhar essa pergunta ou esse comentário. Eu queria registrar também a presença dos professores entrevistados, né, que aqui estão, né, temos muitas pessoas, temos mais de 80 pessoas no chat agora, eu não consigo visualizar todos, mas já vi que alguns professores já entraram aí, alguns professores que foram entrevistados, né, professor Clóvis, por exemplo, está ali, e nos honra muito a presença de todos vocês, tá ok? Bom, então já feita essa introdução, explicando um pouco do projeto, eu queria passar a palavra para o primeiro painelista, o primeiro debatedor da noite, o professor Marcos Matede, professor do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia, professor da pós-graduação em Desenvolvimento Regional, vai falar um pouco sobre a história da pesquisa na FURB, nessas quase 6 décadas, e também os desafios para a produção do conhecimento acadêmico no atual contexto, né, da educação, do ensino superior no Brasil. O professor Matede preparou uma apresentação, e ele vai fazer essa apresentação a partir de agora. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Lembrando, quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, pode fazer pelo chat. Professor Matede, a palavra é sua. Bem, boa noite. Para mim é uma honra poder participar desse momento, né? Essa ideia surgiu há quase 7 meses atrás, né, Sandro? Numa conversa com a gente, e ela toma forma numa iniciativa que eu espero que ela possa se institucionalizar, né? Então, para dar conta do que eu tenho para dizer, eu preparei um material aqui para vocês. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Deixa eu ajustar aqui por um minuto, tá? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Beleza. Então, todos veem aí? Todos estão vendo? Sim, estamos vendo, Matede. Obrigado. Então, vamos lá. Então, o projeto Cognitum, ele surge de um paradoxo curioso, assim, né? Por um lado, a FURB produz muito conhecimento, né? Mas, por outro lado, a FURB se conhece muito mal, né? Ou seja, se nós perguntarmos aos professores, né? Ou seja, se nós perguntarmos o que se pesquisa lá na engenharia química, o que se pesquisa lá na saúde coletiva, o que se pesquisa em educação, a gente não conhece muito bem, né? A gente está um pouco fechado em pequenas caixas, né? E é interessante que isso aconteça, né? Porque nós, como produtores do conhecimento, não conhecemos muito bem como é produzido o conhecimento dentro da própria universidade, né? Então, o projeto Cognitum, né? Ele procura fazer essa conexão, né? Evidentemente, o projeto Cognitum não vai resolver este problema, mas sim chamar atenção para a necessidade da FURB se conhecer melhor, né? Ou seja, a sociedade não pode valorizar as nossas atividades de pesquisa se nós mesmos não conhecemos e não divulgamos as nossas atividades, né? Então, para começar a falar disso, eu acho que é importante entender o que é pesquisa, né? A pesquisa é uma atividade multidimensional, né? Ela é uma atividade burocrática, né? Quem é pesquisador sabe, nós estamos sempre preenchendo relatórios, preenchendo formulário, prestando contas, né? Sendo avaliados, né? Então, a atividade de pesquisa primeiramente, uma atividade burocrática, né? Ela é também uma atividade social, na medida em que a gente não faz pesquisa isoladamente, né? Ou seja, é sempre a partir da interação numa comunidade, uma subcomunidade de pesquisa. Ela também é uma atividade política, já que existe muita disputa também, né? Ela é uma atividade literária, já que a maior parte do nosso tempo a gente gasta lendo e escrevendo, né?
Ela é também uma atividade cognitiva, na medida que a gente coloca em circulação no mercado de ideias novas informações, novos conhecimentos, né? E muitas outras coisas. É uma atividade psicológica, econômica, o que vocês imaginarem, né? Porém, quando a gente pensa a atividade de pesquisa, frequentemente a gente tem uma ideia de reduzir ela à atividade cognitiva, né? Eu percebo isso ao longo de mais de 40 anos trabalhando com pesquisa, como eu, como pesquisador, e também os meus alunos, eles tendem a reduzir a atividade de pesquisa à atividade cognitiva, não? A atividade de pesquisa é uma atividade multidimensional e muitas dessas atividades se contradizem, né? Então, partindo desse pressuposto, né, para entender a atividade de pesquisa na FURB, a gente precisa relacionar a atividade de pesquisa ao contexto social, né? Ou seja, de um lado, existem fatores externos, né? E de outro lado, fatores internos, né? Os fatores externos, como interesses, recursos, valores, organizações, instituições de poder, e, por outro lado, a disposição de cada um dos pesquisadores, enunciados, dispositivos técnicos, conhecimento, racionalidades, novos mundos que cada cientista desenvolve. É a partir dessa interação entre contexto social e atividade científica que se produz conhecimento. O que eu quero dizer com isso? É que, se a gente pensar um pesquisador em Harvard, as condições de produção de conhecimento são completamente diferentes, por exemplo, da FURB. Ou seja, existe a atividade científica, ela é socialmente situada, né? Então, um pouco isso. E existem operacionalmente diversas formas de analisar essa relação entre contexto social e atividade científica, ou seja, como a pesquisa produzida na FURB está relacionada ao contexto social, ou seja, como nós, pesquisadores, nos relacionamos com o contexto social, com a sociedade regional e com a sociedade nacional, né? Ou seja, com a comunidade científica em particular, né? Então, uma forma de fazer isso é o que a gente chama de programa mertoniano, desenvolvido por um autor chamado Robert King Merton, que ele diz, olha, atividade científica e contexto social, elas interagem parcialmente, né? Esse é um diagrama que diria isso, né? E, portanto, o contexto social explicaria a emergência e disseminação da atividade científica, mas não o conteúdo, né? Nós poderíamos chamar isso uma sociologia dos cientistas, dos produtores, uma sociologia das profissões, ou pensar a atividade científica como uma profissão, né? Como qualquer outra, medicina, o jornalismo, o marketing, enfim. Uma outra forma de pensar a relação entre os pesquisadores da FURB e o contexto social, a gente chama de programa forte, o programa empírico do relativismo, foi desenvolvido ali por o Barry Barnes, o Harry Collins e o Trevor Pinch, né? E que diz que o contexto social ele penetra a atividade científica, né? Ele entra dentro do conteúdo, ou seja, a produção científica ela acaba afetando a produção do conhecimento. Isso diz que o contexto social explica não somente a emergência e disseminação da atividade científica, mas também o conteúdo, né? Ou seja, nós teríamos uma sociologia do conhecimento científico e, portanto, o contexto social explicaria o tipo de teorias que são desenvolvidas, né? E uma terceira forma é chamada NT, ou a teoria do ator-rede, né? Foi desenvolvida por Bruno Latour, Michel Calon e John Lau, né? Que mais ou menos descreve a atividade científica como produtoras de contexto social, né? É também conhecido de simetria generalizada, né? Ou paradigma da produção. O contexto social explica não somente a emergência, mas também o conteúdo, né? Então, né, a partir disso, né, desse último modelo, a gente tentou entender a atividade de pesquisa na FURB a partir desse modelo, né? Então, fazer pesquisa por um lado, produzir conhecimento, né? É marketing também e é financiamento, né? Envolve o quê?
a relação do pesquisador com o aluno, né? Graduando, mestrando, doutorando, pós-graduando, mas existe também uma relação o quê? Do pesquisador como comunicador, né? A gente precisa divulgar as nossas ideias, né? E também do pesquisador como político, né? Porque você precisa negociar a tua condição e a tua pesquisa, né? E, por último, também o pesquisador como gestor, né? Ou dito de outra forma, a atividade de pesquisa é muito próxima de um grande empresário, de um grande de político, né? É por causa disso que a gente diz que a atividade de pesquisa é muitas coisas ao mesmo tempo, né? E por causa disso que ela nunca é feita sozinho, né? Se a gente imaginar um laboratório como um programa de pós-graduação, ele é formado de habilidades muito diferentes. Tem pesquisadores que são bons de bancada, né? Ou seja, de produzir dados, outros são bons de formação, outros são bons comunicadores, no sentido de gerar marketing, outros são bons de negociação política, né? Por causa disso que ela é desenvolvida coletivamente, né? Então, é preciso muitas habilidades fazer pesquisa, né? É preciso habilidade cognitiva, é preciso habilidade discursiva, é preciso habilidade política, é preciso habilidade técnica, né? E dificilmente uma pessoa só comporta e é capaz de mobilizar tudo isso, né? Os grandes pesquisadores, se vocês olharem os nobres, os muito reconhecidos e com muita credibilidade, eles têm toda uma infraestrutura que torna possível a produção do conhecimento, né? Então, quando a gente olha o ciclo de vida da FURB, nós podemos dividir ele, né? Ou seja, a história de vida da FURB, do processo de formação, cruzando dois conjuntos de variáveis, né? O tempo histórico de desenvolvimento com a complexidade institucional, a gente pode dividir em 5 fases predominantes: uma fase de formação, né, que vai de 1964 a 1973, uma fase de consolidação, a partir de 73, né, até uma fase de expansão, que começa em 86 com a criação da universidade, depois em 94, com a transformação da FURB numa instituição pública, uma diversificação, uma atração de novos pesquisadores, o desenvolvimento de outras atividades, não só de ensino. E agora, nos últimos, talvez, 10 anos, em função da transformação do mercado da informação e do mercado de ensino superior, a gente vive um processo de estagnação, né? Então, agora a gente vive uma espécie de uma bifurcação e a gente está transformando. Então, se a gente quer pensar o desenvolvimento das atividades de pesquisa na FURB, a gente precisa entendê-las do ponto de vista histórico, né? Então, quando a gente olha a história da FURB, a partir daqueles modelos de análise da relação entre contexto social e atividade científica, e a gente situa eles nesse processo de desenvolvimento institucional, a gente consegue diferenciar 2 fases principais de desenvolvimento da pesquisa na FURB. A primeira delas foi baseada nos institutos de pesquisa, né? E começa em 1973 com a criação do IPT, não é? A partir do quê? A partir da constatação, né? IPT, a partir da constatação que os cursos de engenharia, principalmente, eles tinham muita infraestrutura e essa infraestrutura poderia ser utilizada para prestação de serviço, né? Então, o IPT passou a integrar um conjunto de professores que não estavam ligados à administração, mas que começavam a se profissionalizar da atividade acadêmica. Em 1978 se cria o Instituto de Pesquisas Sociais, né, o IPS, que já o foco é outra atividade, né? O patrimônio histórico, o patrimônio urbano, o foco nesse... E, por último, na década de 90, o Instituto de Pesquisas Ambientais, né? Então, que nem vocês podem ver, a universidade, a pesquisa na FURB, ela surge a partir dos cursos de graduação e da identificação das potencialidades internas de cada curso de graduação e da identificação de problemas sociais, ou seja, a partir
da identificação, por exemplo, de um problema, digamos, o planejamento urbano, se cria um núcleo dentro do IPS de planejamento urbano, né? Ou que nem existia antigamente o índice de preços, né? Pelo Paulo William, né? Ou seja, ele produzia um índice de preços de Blumenau, a partir de uma necessidade num período de inflação, no qual era necessário saber localmente isso, né? Por quê? Porque o aumento de preços repercutia sobre os salários, então tinha todos... Enfim, e também o Instituto de Pesquisas Ambientais, né, voltado à gestão, nasce primeiro relacionado à questão dos desastres, depois vai ampliando para a gestão da bacia hidrográfica, até desembocar no Comitê do Itajaí, né? Então, a pesquisa nasce ancorada, né, voltada para a comunidade, né? A partir do final da década de 90, início dos anos 2000, a partir da conjugação de 3 fatores, né? Primeiro, a dinâmica de formação superior, segundo, a comunidade científica, e terceiro, o padrão de desenvolvimento, né? Verifica-se uma transformação na organização da pesquisa, né? Ou seja, nós temos um processo. Se o governo Fernando Henrique significou o processo de interiorização das atividades de graduação via desregulamentação, né? Ou seja, que permitiu que a iniciativa privada entrasse na oferta de vagas, por exemplo, o governo PT estimulou a interiorização da pós-graduação, né? Então, o sistema de pós-graduação ele passa a se interiorizar, né? Mas no interior ele vai ter determinadas características. Por exemplo, é muito difícil você construir uma comunidade de pesquisadores, por exemplo, você encontrar nos anos 2000 10 sociólogos, 10 químicos, 10 pedagogos e assim por diante, né? Ou 10 doutores em direito e assim por diante. Então, os programas que nascem no interior, eles têm um perfil de serem multidisciplinares, né? E, progressivamente, a FURB migra das atividades situadas nos institutos de pesquisa para as atividades localizadas na pós-graduação. O primeiro programa de pós-graduação criado na FURB Oi, pessoal, acho que caiu a internet aqui. Oi, Mated, eu achei que era a minha internet que estava tentando resolver. Você voltou, então. Então tá bom, só deixa eu compartilhar aqui novamente. Assim. Deixa eu organizar aqui a coisa. Todo mundo vendo aí? Ainda não. Agora vamos ver a tua tela, peraí. Agora sim. Beleza. Então, né, no início dos anos 2000, as atividades de pesquisa migram para a pós-graduação, mas a pesquisa na FURB, a pós-graduação na pesquisa, ela nasce um pouco antes, no início da década de 90, quando a FURB se torna uma universidade pública, incorpora uma política de cargos e salário, né? E, consequentemente, começa a valorizar as atividades de mestrado e de doutorado na ascensão da carreira. Então, ela cria um programa de educação, para formar os próprios professores. Eu sempre que
me deparo com essa história e fico pensando o que teria acontecido se, na época, os nossos gestores, em vez de criar um programa em educação, tivessem criado um programa em ciência da computação, em informática. Imagine a quantidade de spin-offs que teria saído de dentro da FURB. Ah, mas não tinha pesquisador. Contrata um indiano, quanto custa? Contrata, chama, traz 10 doutores, vão criar um programa de pós-graduação, mas a opção foi corporativa, né? Aí, a partir dos anos 2000, começa a surgir o programa de administração, desenvolvimento regional, e agora, basicamente, todos os centros têm 1 ou 2 programas de pós-graduação que, de certa forma, hospedam os pesquisadores, né? Então, é um pouco essa a história da FURB, né? Então, ela está muito relacionada ao sistema, portanto, de avaliação, né? É o efeito combinado desses 3 fatores, né? Por um lado, as mudanças da atividade econômica, né? No final da década, durante a década de 90, Blumenau atravessou uma grande transformação econômica. Para vocês terem uma ideia, né? Na década de 80, Blumenau tinha cerca de 40 mil trabalhadores na indústria têxtil, né? A taxa de importação de um produto têxtil era 235, em 3 anos baixou para 128, quebrou a indústria têxtil, né? E Blumenau passou a década de 90 numa transição de uma economia industrial para a economia de serviços, né? Então, por um lado, esses fatores. Por outro lado, o sistema de avaliação da CAPES e interiorização. E, por último, a própria FURB com a transformação da FURB na instituição pública, o efeito combinado disso faz com que as atividades de pesquisa elas migrem para a pós-graduação, né? Então, nós podemos diferenciar 2 fases nítidas, né? Primeiro, uma fase no qual os pesquisadores raramente têm mestrado e doutorado, e a natureza da pesquisa é uma pesquisa finalizada ou aplicada para resolver problemas da sociedade. E na segunda ponta, a atividade é na pós-graduação, o foco é a formação de recursos humanos e a publicação, então, e mais voltada para a pesquisa básica. Então, nós temos esses 2 momentos na FURB, né? Então, a gente poderia dizer que é mais ou menos assim, né? Nós temos a FURB, né? Nós temos o MEC, nós temos a comunidade científica que atravessa essas 2 instituições, nós temos a CAPES, que põe o sistema de avaliação, PPGDR, que é o programa onde é que eu estou, recursos, que entram da sociedade para a CAPES, e a CAPES distribui para a comunidade científica e para a FURB, né? Produção científica, né? E produção científica. Né? Então, um pouco essa dinâmica da atividade de pesquisa, né? Então, um pouco atualmente a organização e um fluxograma possível dessa atividade, né? Então, a pesquisa é uma atividade, é uma unidade de produção, ela pode ser pensada do ponto de vista econômico, né? Ou seja, é a questão de transformar dados em informação e informação em conhecimento. Nós teríamos aqui, por exemplo, um BO, né? Um boletim de ocorrência de desastres, né? Que é um dado. Se ele é alocado numa planilha, a gente converte em informação, e se a gente aplica um tipo de conhecimento, portanto, geografia, a gente transforma uma teoria científica, a gente transforma em conhecimento, uma cartografia dos desastres, né? Por exemplo. Então, é uma atividade produtiva como qualquer outra, né? Então, essa é a pesquisa na pós-graduação, né? Entram dinheiros e alunos e sai o quê? Papel e títulos, né? Então, a gente está mais ou menos que preso numa espécie de... Quanto maior a quantidade de papel que sai, maior a nota que entra, né? A gente está meio que preso no que eu costumo chamar de um Ponzi acadêmico, né? Nós estamos numa pirâmide nesse sentido, né? A pesquisa ela é meio prisioneira dessa atividade, né? E quando a gente olha os dados, né? Se a gente pegar... Essa aqui são dados até 2018, né? Da pesquisa, né? Para vocês terem uma ideia aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, olha quanto estava a pesquisa aqui em 2015 e quanto está agora. Eu acho que está menor agora essa
Essa tendência deve ter caído a uns 2.200, deve estar mais ou menos nesse sentido, né? Com essa mudança no padrão de financiamento, não cabem todos os programas de pós-graduação brasileiros dentro do sistema de financiamento. Então, aquela expansão que a gente viu no início da década dos anos 2000, elas começam a convergir, né? Nós começamos a observar dois fenômenos, uma dupla concentração, a tendência de que a pesquisa de pós-graduação se concentre nas maiores universidades e dentro dessas universidades nos programas mais produtivos. Por causa disso que as regras de avaliação elas estão se transformando, né? E depois, se vocês quiserem, eu posso até apresentar alguns dados sobre o fluxo de alunos e assim por diante, né? É um sistema que não se alimenta mais essa forma de fazer pesquisa, né? Essa ideia de que tu tem uma contração da capacidade de profissionalização de mestrandos e doutorandos, né? Então, né? A FURB tem algumas iniciativas bastante interessantes, né? Eu gostaria de chamar a atenção principalmente para o Instituto FURB, a AGIR e o Centro de Inovação, né? Eles são iniciativas que recuperam, né, aquele espírito que caracterizou os institutos de pesquisa, porque eles se baseiam na pesquisa aplicada ou na pesquisa finalizada, né? Porém, né, eles precisam se vincular aos programas e às atividades de pós-graduação, né? Ou seja, a nossa pesquisa, como a gente vai depender cada vez, a gente não vai poder mais contar com o financiamento público federal, a gente vai depender da nossa capacidade de nos tornarmos importantes para a comunidade, né? Ou seja, de a gente fazer a diferença local, né? De fazer com que o desenvolvimento passe pela FURB, ou seja, se tornar um ponto de passagem importante, né? Ou seja, um nódulo na dinâmica de desenvolvimento, né? Então, para isso, a ideia geral que a gente vê para a pesquisa é um pouco pensar o ciclo completo da pesquisa, né? Ou seja, a publicação, o artigo, né? A inovação, né? E a patente e a aplicação, ou seja, a transferência, né? Ou seja, por quê? Porque a maior parte da nossa energia gasta em pós-graduação, né? Está aqui, ó. Fazer pesquisa nos últimos 20 anos significa o quê? Publicar, né? Cerca de 95% da energia gasta nas atividades de pós-graduação está nesse ciclo aqui, que é a publicação, a comunicação científica, né? Isso não é culpa nossa, não. Isso é responsabilidade do sistema de avaliação que induz a comunicação científica em detrimento do quê? Em detrimento da inovação, né? E em detrimento da aplicação, né? Ou seja, a aplicação entendida não como extensão, né? Mas como transferência da coisa. Ou seja, aqui nós temos cerca de mais uns 3% na inovação e 1% é transferência, que é o mais difícil. Ou seja, nós precisamos, nos programas de pós-graduação, integrar o Instituto, a AGIT e o Centro de Inovação para fazer essa passagem das nossas ideias para a comunidade, né? Então, era um pouquinho isso que eu queria dizer para vocês. Espero não ter me estendido muito, tá? Eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para eventuais dúvidas, comentários ou questionamento. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Mated. É muito importante esse apanhado que o professor faz sobre a pesquisa na FURB, para que a gente possa também discutir para onde podemos caminhar, né? Então, conhecendo esse passado e conhecendo a nossa realidade, a gente pode caminhar num sentido, num destino mais confortável, num destino mais que nós dominamos um pouco mais, né?
Eu queria, então, agradecer mais uma vez e convidar agora o professor Hernani Tiaraju de Santa Helena, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade, nesse lançamento. Nós gostaríamos de contar com os 14 professores pesquisadores, né, num painel que a gente pudesse discutir amplamente, sem tempo para terminar. Mas a realidade da universidade, a nossa agenda, a impossibilidade de reunir todos no mesmo dia, fez com que a gente resolvesse sortear um dos pesquisadores, né? Então, sorteamos o professor Hernani, que vai falar um pouquinho sobre pesquisa no Centro de Ciências da Saúde. Eu queria, mais uma vez, lembrar, eu vou colar aqui no chat, mais uma vez, o endereço, né, dos links, tanto do livro, né, formato e-book, quanto do podcast, quanto do documentário. E lembrar que quem quiser as ACCs, coloque o seu nome completo e o e-mail, que a gente entra em contato para enviar a ACC. E quem quiser fazer alguma pergunta, ou para o professor Mated, ou agora para o professor Hernani, ou depois para o professor João, pode também enviar a pergunta aqui pelo chat. O professor Hernani... Lembrando que o professor Oclínio também está presente e acompanhando, né? O professor Oclínio, nosso pró-reitor de pós-graduação, pesquisa, extensão, arte e cultura, também está presente. Obrigado, Oclínio, por prestigiar o nosso lançamento. O professor Hernani, que vai falar agora, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Pública, com ênfase em Epidemiologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e doutor em Ciências com ênfase em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, ele é professor do nosso quadro no Centro de Ciências da Saúde e também médico da Prefeitura de Blumenau. Mais uma vez, professor Hernani, muito obrigado pela sua presença. É muito importante a sua contribuição e de todos os pesquisadores para esse projeto e para a pesquisa na universidade. E eu queria, então, começar a nossa conversa pedindo que o senhor fizesse uma breve análise, né, sem um tempo assim definido, mas uma análise sobre a importância da pesquisa realizada na FURB, especialmente na sua realidade, na realidade que o senhor conhece, que é a realidade do Centro de Ciências da Saúde, e como a pesquisa reverte benefícios para a sociedade, no que diz respeito, por exemplo, à saúde pública, que é uma área que nós estamos vendo que tem bastante destaque em relação à pandemia do coronavírus e também a sua área de trabalho de especialização no mestrado. Então, a partir da sua experiência, qual análise o senhor consegue fazer da importância da pesquisa que a FURB desenvolve para a sociedade regional? Obrigado mais uma vez, professor Hernani, fique à vontade. Obrigado, Sandro. Boa noite a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? Sim, professor, estamos ouvindo bem. Tá bom. Eu não vou ter uma apresentação que nem organizada, que nem do Mated, então eu peço desculpas para vocês vão ter que ficar vendo a minha cara feia esse período agora aqui. Eu vou começar pelo final, eu vou começar aqui fazendo inicialmente um agradecimento aos colegas do meu centro que me deram a honra de terem me escolhido para poder participar desse projeto. Então, já agradeço que eu não tive a oportunidade de publicamente fazer isso, já agradeço a todos eles por terem me dado essa oportunidade e agradecer também ao convite de estar aqui representando os demais colegas que fizeram parte desse projeto. Já queria também de antemão dizer que eu vou tentar ser breve nas minhas colocações, para tentar deixar um pouquinho uma pontinha para o Alejandro. Eu vi que o Alejandro está aí, que a Zelinda está aí. A Zelinda tem uma história riquíssima na pesquisa da FURB, e acho que se eles puderem usar um pouco, pelo menos, do meu tempo, eu cedo de bom grado, se tiver qualquer outro colega que participou do livro, certamente terão muito a contribuir e a colocar e complementar algumas das coisas que eu vou falar. Bom, dito isso, a provocação do professor Sandro é para tentar trazer um pouco do que a gente pode produzir, e eu vou tentar linkar algumas reflexões ao que o Mated acabou de colocar para nós. Eu estou aqui na FURB também já há algum tempo, a Barba Branca denuncia isso, né? E estou desde 94 aqui, não sou daqui da região, não sou de Blumenau, sou do Rio Grande do Sul, mas eu sou blumenauense de coração, né? Já que eu moro aqui há tanto tempo, meus filhos nasceram aqui.
E desde que eu cheguei na universidade, pensando na nossa realidade mais local, e em particular olhando para a área da saúde, eu vejo um crescimento absurdo. Eu sou um otimista inveterado, assim. Eu acho que apesar de todas as mazelas que vivemos, acho que conquistamos grandes coisas e avançamos em demasia, e eu diria que em particular para a área da saúde. Porque quando eu cheguei aqui, como bem o Mated apontou, existiam 3 institutos: o Instituto de Pesquisas Sociais, o Instituto de Pesquisa Tecnológica e o de Ambiental. E não sei se vocês perceberam, mas não tinha nenhum Instituto de Pesquisa de Saúde. Até porque não existia sequer um centro de ciências da saúde. Ele foi criado depois do surgimento do curso de medicina, juntou-se com o curso de educação física lá nos idos de 92, 93, e então se criou junto com o Centro de Ciências Exatas e Naturais, meio que derivando desses Centros Exatas e Naturais, a criação do Centro de Ciências da Saúde. E depois é que foram surgindo diversos outros cursos. Hoje temos 11 cursos no CCS, mas foi uma coisa bastante embrionária e calcada muito na criação do curso de medicina. Então lá nós não tínhamos, vamos dizer assim, uma tradição na pesquisa, comparado com a história mais abundante que havia nos demais centros. Acho que existia nesse período, pelo menos quando eu cheguei, ali no início da medicina, algumas iniciativas pontuais de alguns desbravadores, como o professor Luiz Renato Melo, que também compõe esse projeto, que tem uma pesquisa magnífica, que ele conta um pouco no livro, mas quem tiver interesse vale a pena uma conversa com ele. Ele é um desbravador, né? Tanto na formação de recursos humanos, em trazer uma pós-graduação junto com a Universidade Federal do Paraná, para formar professores, formar mestres no curso de medicina, já sendo uma maneira de impulsionar tanto o curso quanto criar o bicho da pesquisa, da vontade de pesquisar em alguns colegas. Mas eram iniciativas pontuais e localizadas. Colegas do Departamento de Ciências Farmacêuticas que se criam ali, que já estavam trabalhando também junto com o pessoal das Exatas e Naturais, tinham também algumas iniciativas, enfim, mas eu imputo que o grande desenvolvimento da pesquisa vinculada ao CCS foi com alguns programas lato sensu que nós tivemos vinculados ao Ministério da Saúde. Nós criamos 3 pós-graduações lato sensu, residências multiprofissionais vinculadas à saúde da família, no início de 2002 ali. Então 2002 até 2008 nós tivemos 3 pós-graduações desse tipo, com um input de recursos para a formação de recursos humanos, e também associado, numa segunda fase, a projetos de extensão, chamado na época de PET Saúde, diferente um pouco do PET Biologia, que a Zelinda é a nossa grande representante. O PET Biologia tinha um foco muito na pesquisa, ensino e extensão, vinculado ao Ministério da Educação, enquanto nós, do PET Saúde, o foco principal era educação voltada para o trabalho, onde nós pudemos ter uma série de estudantes de graduação, junto com professores de diversas áreas, e nós montamos um projeto de tutoria para estimular a inserção desses acadêmicos de diversos cursos da área da saúde, junto ao SUS, ao Sistema Único de Saúde local, promovendo uma interação entre a realidade para onde esses futuros profissionais iriam se inserir e a academia, ou seja, botamos a dialogar todo mundo, e aí a gurizada teve que aprender na marra, ou seja, uma coisa era aquilo que você fala dentro da sala de aula, outra hora você ganhar uma bolsa de 20 horas e ter para dentro do posto de saúde, com a supervisão de uma enfermeira, de um médico, da equipe que está lá, para fazer o que de verdade era preciso fazer dentro das unidades, com a supervisão de professores. Pois esses projetos, na verdade, tiveram essa característica de formação de recursos humanos e de extensão associada, e a gente fez uma coisa que é muito comum para nós da área da saúde, que trabalhamos com a área de saúde pública, que é um pouco fazer da pesquisa um produto a partir da nossa reflexão e da necessidade cotidiana, como o Mated havia mais ou menos pontuado. Ou seja, nós temos problemas de saúde pública acontecendo, fazíamos um trabalho
de extensão resolvendo ou contribuindo junto às unidades de saúde para resolver os seus problemas e, ao mesmo tempo, provocávamos os alunos, tanto de graduação e mais para frente de pós-graduação, a escrever, relatar, pensar, produzir conhecimento a partir dessas reflexões que surgiram a partir da sua prática, a famosa praxis, como diz o pessoal da educação e da sociologia. Bom, então eu acho que essa é uma das grandes vertentes, vamos dizer assim, que criou lá no CCS. Hoje eu diria que a gente tem ainda uma certa... Tivemos a partir de 2013 o surgimento do programa de pós-graduação, como o Mated havia mencionado, essa iniciativa de cada centro desenvolver o seu programa de pós-graduação. Lá no Centro de Ciências da Saúde, nós tentamos, por 2 tentativas, emplacar programas de pós-graduação vinculadas à área de interdisciplinar da CAPES, e não conseguimos a aprovação para esse tipo de coisa. E numa terceira tentativa, aí focalizamos especificamente nessa área de saúde coletiva, que é onde talvez, na época, nós tivéssemos mais acúmulo concentrado, e aí conseguimos fazer a criação do programa em 2013. Hoje nós estamos na 9ª turma de mestrado da área de saúde coletiva, e com um foco muito importante nesse nosso programa, que é um programa profissional, ou seja, o nosso foco é produzir conhecimento para responder às necessidades do SUS local e do SUS regional. Então, as nossas dissertações, os nossos produtos se traduzem em tentar responder a essas necessidades. Para muitas turmas, a gente chama os representantes da Secretaria de Saúde, seja local, seja da região, para debater problemas e necessidades, para gerar perguntas de pesquisa e os nossos alunos buscarem a resolução dessas perguntas. Então, é bem a ideia, o sentido de se produzir pesquisa para responder à necessidade da comunidade local. Eu queria ainda comentar, por outro lado, alguns dos desafios que eu acho que a gente tem, e que não são pequenos. Um primeiro que eu gostaria de talvez provocar o debate com os colegas e com o pessoal que está nos compartilhando com a sua audiência, é com relação à vocação da universidade. Quer dizer, ao longo deste período que o Mated tão bem historiou, ele talvez não tenha colocado um certo conflito que eu, pelo menos, percebo em termos de vocação da universidade. A FURB sempre foi uma universidade regional, com uma vocação para responder às suas necessidades locais, mas parece que isso estava sempre muito concentrado na necessidade de formação de recursos humanos, de formação de mão de obra para a indústria, para o serviço, enfim, para a área tecnológica. E parece que a gente não conseguiu encaixar isso para a área da pesquisa. Então parece que a pesquisa na universidade, quem faz pesquisa, não faz crescer a comunidade, faz aumentar a despesa dentro da universidade. Parece que quem faz pesquisa na FURB está aqui para dar despesa e para quebrar a universidade. Por quê? Porque aquela lógica de que o aluno paga para receber aula de graduação e pegar um diploma no final e ir trabalhar. E pesquisa parece que isso não é importante de ser feito. É claro, eu estou caricaturizando a situação para fazer uma provocação para o debate, eu não penso exatamente assim, mas eu estou forçando um pouco a situação para a gente debater isso, ou seja, qual é a vocação de verdade da universidade? Será que não é possível nós formarmos recursos humanos, formarmos pessoal, formarmos cabeças para trabalharem na nossa realidade local e, ao mesmo tempo, a pesquisa não seria uma outra vocação? Será que as nossas empresas locais não estão precisando de soluções tecnológicas? Será que eles têm que pagar um pesquisador de fora? Será que eles têm que contratar um serviço de fora, uma consultoria privada? Será que a universidade não poderia estar pensando em soluções tecnológicas para a indústria têxtil, para a indústria de informática e também para o SUS e para o setor público? Bom, mas se nós podemos pensar que essa é uma alternativa, então como que esses setores poderiam contribuir no financiamento da pesquisa? Nós vamos ficar sentados esperando que a CAPES volte a botar dinheiro aqui, como o Mated questionou? Bom,
talvez se a gente votar em outro presidente, talvez isso volte a acontecer. Mas com o atual presidente, certamente isso não vai acontecer. Basta ver as curvas de financiamento que o professor Matede acabou de mostrar. Desde quando o atual governo assumiu, foi feito cortes, cortes, cortes e mais cortes dentro da CAPES, em todos os institutos de financiamento, CNPq, todos os órgãos federais, cortando bolsas, cortando tudo para pesquisa, como se não fosse necessário nós preparar a inteligência para o nosso país. E mais dramático ainda, que o Matede talvez não tenha mencionado, mas eu sei que ele tem o dado, é que as boas cabeças dessas nossas universidades grandes e nacionais estão indo para fora. É o famoso brain drain, ou seja, nós estamos drenando cérebros para o exterior, porque as pessoas estão sendo desestimuladas a pensar e a produzir ciência no Brasil. Então, nós precisamos resolver isso. Enquanto cidadãos, precisamos resolver isso enquanto instituição. Será que a gente não consegue buscar fontes de financiamento local, soluções criativas para financiar a nossa pesquisa? A outra provocação que eu queria fazer se refere a uma certa dicotomia entre localizar o pesquisador dentro do programa de pós-graduação e localizar o professor auleiro. Então, parece que, bom, a gente vai ter uma elite que vai ficar na pós-graduação, no qual eu me incluo. Hoje eu faço parte desta elite, eu tenho 40 horas na universidade, depois de muita suor, sangue e lágrimas. Mas aí como é que fica? Eu estou me lembrando agora do tempo que eu cheguei aqui na universidade. Eu era professor boia fria e eu tinha uma vontade imensa de pesquisar. Infelizmente, várias pessoas na época me abriram as portas, me ajudaram, me apoiaram a fazer pesquisa, e eu fico me perguntando quantos professores que são substitutos, são interessados, gostariam de fazer pesquisa, vincular atividades de pesquisa às suas atividades de ensino cotidiano, mas ele não tem financiamento para fazer isso, ele não tem status para fazer isso, ele não tem apoio para fazer isso. Será que não dá para a gente fazer pesquisa junto com a extensão? Será que não dá para a gente fazer pesquisa junto com o ensino? Com a graduação? Provocar os alunos a fazer isso? Será que temos que ficar só vinculado aos programas de pós-graduação? Será que os nossos programas não podem se abrir um pouco mais e nós começar a criar grupos mais amplos de pesquisadores, abrindo espaços, talvez através do Instituto FURB, do AGIT, ou então do Instituto de Inovação? Acho que nós temos que pensar em soluções criativas para não cristalizar a pesquisa na pós-graduação, mas mostrar e transformar a pesquisa como uma atividade que estimule, que dê vazão à criatividade do aluno, à curiosidade do aluno. Ao invés da gente dar as respostas numa aula expositiva, por que não provocar os nossos alunos, não estimular essa curiosidade dele e transformar isso em pesquisa? A pesquisa poderia ser mais transversal na FURB e talvez menos verticalizada em cima dos programas de pós-graduação. Seriam essas minhas reflexões iniciais para provocar um pouquinho o debate. E, por favor, se a Zelinda, o Alejandro ou qualquer outro colega esteja aí, por favor, puder usar um pouquinho do meu tempo, se o Sandro permitir, eu fico muito lisonjeado e feliz de poder ceder meu tempo. Obrigado, professor Hernani. Claro, com certeza. O professor João, que é o próximo a falar, com certeza vai entender, né? Eu estava dando uma navegadinha aqui para ver se eu encontrava mais alguém, porque é difícil de perceber, o quadro movimenta muito. Eu vi o professor Alejandro, que está aqui embaixo, a fotinho dele está ali, o professor Clóvis, inclusive está com uma turma assistindo ao vivo agora, a professora Zelinda e a professora Noêmia. Esses eu consegui mapear, mas se alguém mais também tiver por aí, quiser falar um pouquinho, quiser fazer uma pergunta, quiser falar um pouquinho sobre a sua história de pesquisa, fazer uma colocação, responder a uma provocação do professor Hernani, fique à vontade. Aí tem alguém que queira falar, agora a gente pode ceder um espaço. Seria uma honra recebê-los e ouvi-los também nesse momento. Tem alguém aí que gostaria de falar? Sandro, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Tudo bom, professor Alejandro? Tudo jóia, tudo jóia. Seja Então, bem-vindo. Quero agradecer imensamente a disponibilidade, o espaço, o projeto, que desde o início achei muito bacana. E é uma tentação muito grande falar aqui, viu? Abrir essa brecha para falar, Hernani, olha,
Professor e pesquisador quase não fala, né? Mas eu só queria dizer da minha felicidade em poder estar compartilhando desse espaço com vocês. Achei muito bacana muitas das considerações que foram feitas, são reflexões importantes para que a gente possa pensar a nossa realidade, a nossa aproximação com a universidade, com a sociedade, de um modo geral. A universidade sempre esteve presente com a universidade, ela faz parte da realidade social. Existe um diálogo muito estreito entre a FURB e aquilo que representa esse entorno que o professor Matede mencionou antes, né? Que são as condições a partir das quais a pesquisa se orienta e passa a ser desenvolvida. Não é? Falar em condições, a gente fala desde condições materiais, como o Hernani falou, né? De onde vamos tirar recurso para poder pesquisar, como nós vamos inverter essa polaridade em achar que pesquisa é só custo, né? Enquanto que, na verdade, é investimento. Existe uma potencialidade muito grande de resposta, né? Para subsidiar e tornar sustentável o desenvolvimento da pesquisa nas universidades. E isso precisa ser olhado e posto em prática de maneira muito densa. Sou muito otimista com a realidade que a gente está vivendo, essa integração com as diversas áreas. Eu acho que esse projeto ele é fantástico, ele nos aproxima muito, né? Mais do que a gente já se aproxima. Eu me vejo muito privilegiado por poder compartilhar Centro do Direito, poder experimentar e dialogar a partir da Agência de Inovação com várias áreas, as engenharias, com as outras ciências sociais aplicadas, a comunicação, os alunos do design que estão nos acompanhando, e eu tenho a satisfação de poder conviver com eles também como professor da graduação. Então, por tudo isso, a universidade é um espaço de grandes oportunidades. Nós temos que aperfeiçoar cada vez mais as pontes e os diálogos. É na diferença que nós temos das diversas concepções e percepções que a gente tem um potencial muito grande. É o que eu gostaria de dizer. E muito obrigado pela oportunidade de ter essas considerações breves e fico à disposição também de todos. Um grande abraço. Obrigado, professor Alejandro, pelas suas considerações, contribuiu bastante com o debate. Clóvis, Zelinda, Noemi, alguém quer fazer alguma colocação? Fique à vontade. Boa noite a todos. Professor Sandro. Boa noite, Clóvis. Colegas que acompanham a atividade. Estou aqui em sala de aula com os alunos, estamos acompanhando a transmissão, eles estão produzindo um novo conteúdo a partir desse conteúdo gerado pelo projeto. Queria parabenizar a organização, Sandra, e agradecer a deferência de ter participado também do projeto, né? E dizer que esse projeto também é uma forma de a gente reconhecer e agradecer o apoio que a universidade nos dá, mesmo diante das suas limitações orçamentárias, propiciando as condições para que a gente avance no tema da pesquisa aqui na instituição. Agradecer, né, para vários de nós, inclusive, ela financiou a sua formação em nível de doutorado, e o que permitiu que a gente ingressasse na área da pesquisa, né? Então, parabéns, obrigado, e seguimos aqui acompanhando. Obrigado, Clóvis. Um abraço para a turma, bom trabalho para vocês. É legal essa dinâmica, né, de ao vivo vocês estarem acompanhando e já produzirem um conteúdo novo, acho bem interessante. Bom, se a professora Zelinda, a professora Noemi quiser falar alguma coisa também, está à disposição a palavra. Eu ia falar, então posso só um minutinho? Claro. Eu gostaria de... achei bastante bem didático aquele último quadro que o Matede colocou na apresentação dele, né? O ciclo completo da pesquisa, e colocar assim que, vendo aquilo ali, achei bem interessante, porque às vezes é importante para a gente estar tão enfronhado nas atividades na universidade, que a gente às vezes esquece de olhar um pouco esse contexto no qual nós estamos inseridos. Eu acho que o Matede ele tem uma facilidade para
para colocar isso no papel, né? Então, eu achei bem importante. E agora eu gostaria de colocar que a gente, embora, desde que foram criados os programas de pós-graduação dentro da universidade, realmente a ênfase foi muito na publicação, né, e produzir artigos, porque era isso que dava pontuação nos programas, né? E na época, eu lembro, a gente trabalhou muito com extensão, e isso era muito pouco valorizado dentro do programa de pós-graduação. No final, quando eu já estava, nos últimos anos que eu já estava saindo da universidade, isso já começou a mudar, né? Tanto que naquele formulário lá do Sucupira, dos programas de pós-graduação, a extensão já começou a ser vista de uma outra forma, né? Agora, eu acho que a FURB, Mated, eu só queria fazer essa ponderação, né? Eu vejo que a FURB, ela sempre teve uma preocupação, eu não sei bem qual é o sentido que ele quis dar aqui da aplicação. Ele colocou que seria a transferência do conhecimento, né? E ele não colocou, ele colocou ali que a extensão não estaria muito dentro dessa aplicação. Eu não entendi bem ali aonde que entraria a extensão, mas eu vejo que a FURB, ela sempre foi uma universidade, uma instituição de ensino preocupada com esse contexto regional e essa busca de soluções para problemas regionais. Eu vejo isso como uma aplicação do conhecimento que a gente gerava dentro da universidade, né? No meu trabalho dentro do curso de Direito e dentro do Instituto de Pesquisas Ambientais e depois dentro do programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental, nós trabalhamos com a implementação de uma política pública, a Política Nacional de Recursos Hídricos. E, assim, uns bons 20 anos dentro da universidade, a gente trabalhou para aplicação, para implementar essa política na bacia do Itajaí, né? E a maior parte de todos os trabalhos na pós-graduação que foram gerados estavam focados um pouco daquilo que o professor falou no curso da saúde, era buscar respostas para os questionamentos que vinham relacionados à implementação dessa política de recursos hídricos, né? Principalmente os instrumentos de aplicação dessa política. Então, eu só queria fazer essa ponderação. Eu vejo, assim, naquele quadro que o professor Mated colocou, embora a CAPES, né, ela sempre deu ênfase na produção de artigos e publicação, isso, no período que eu tive dentro da universidade, era mais ou menos essa ênfase, começou a mudar no final, ali 2015, 2016, 2017, né, isso começou a ter uma tendência a mudar essa postura, mas eu vejo que a FURB, independente dessa pressão da CAPES, ela teve sempre, independente de, às vezes, a gente até não ter esse financiamento externo, ela teve muito esse papel de aplicação e transferência de conhecimento no âmbito da comunidade regional. E é isso que eu vejo o diferencial da universidade em relação a todas as outras instituições de ensino superior, né, aqui na região, com exceção de algumas, mas a FURB, ela sempre teve esse compromisso, né, de transferência de conhecimento, de buscar soluções para os problemas regionais. E foi um dos motivos, assim, que eu sempre me orgulhei de trabalhar na universidade, foi sempre um prazer, e também gostaria aqui, né, de público agradecer a honra de poder participar desse projeto. Com certeza tem pesquisadores, né, que teriam até muito mais, mereceriam mais, mas, assim, eu acho que foi uma indicação do centro, fiquei contente com essa indicação, e parabenizo toda a equipe por essa iniciativa, e para os alunos do curso de jornalismo que assumiram, né, esse trabalho, e que ficou muito legal, né? Eu acho que esse trabalho deles, realmente, eles estão de parabéns, e o conjunto da obra ficou excelente. Então, era isso, eu queria são essas as minhas colocações, ok?
Obrigado, professora Noêmia. Obrigado pela sua contribuição também, pela sua presteza, pela sua disponibilidade. Isso também é importante, né? Os alunos também se sentiram bem acolhidos por todos os pesquisadores, né? Foi um diálogo bem proveitoso e que eles aprenderam muito nesse processo. Eu não sei se o Mated quer responder à questão da professora Noêmia agora, já de maneira mais sucinta, que daí depois eu já passo para o professor João para fazer o encerramento. Mated, você gostaria de responder a dúvida da professora Noêmia? Eu acho que não tem dúvida, não existe excludência entre o meu ponto de vista e da Noêmia, né? Porque, na realidade, quando a gente pensa os projetos que foram desenvolvidos na engenharia ambiental, na verdade, aquele grupo de pesquisadores, eles surgem lá, né, Noêmia, lá no projeto CRISE, depois vai para o projeto Itajaí, e depois para o IPA, e depois para a engenharia ambiental, né? Então, eles têm, na realidade, a atividade de pós-graduação e de pesquisa, ela está centrada onde? Ela estava centrada naquela tradição vinda lá. O que eu quis enfatizar é justamente isso, né? Porém, as novas gerações de pesquisadores, né, Noêmia, eles não têm esse perfil, né? Ou seja, porque o sistema de avaliação ele induz muito o reconhecimento internacional. Agora, as regras que vieram essa semana passada, elas são muito pesadas nesse sentido, né? Então, é um pouco isso que eu queria dizer, né? E quando eu caracterizo como transferência diferente de extensão, porque extensão é uma área própria com uma cultura específica. Eu acho que a gente precisa internalizar dentro da pesquisa a ideia de que fazer pesquisa não é simplesmente comunicar, ou seja, publicar, porque a avaliação estava muito centrada na comunicação. Não é? Então, a gente precisa de um conceito novo, que é a ideia de transferência, né? Ou seja, depois a gente pode discutir que tipo de transferência, né? Para, com ou na sociedade, né? Tem diversas variantes, não quis entrar nesses negócios, mas a gente precisa, dentro dos programas de pós-graduação, se a gente quiser sobreviver, a gente precisa mudar a nossa cultura, né? Porque os programas de pós-graduação, de certa forma, eles deram as costas para a sociedade. Isso não é uma propriedade só dos nossos programas, mas via de regra no Brasil. Então, um pouco isso, né? Eu quis traçar uma continuidade, e no teu caso, da Beate, do Adilson, de toda essa comunidade que está ali, que estava hospedado na engenharia ambiental, na realidade... Está ligado a 1983, né? Então... Não, tá certo, Matéria, entendi. Talvez é focado mais na realidade atual, né? É que a gente tinha um grupo ali mais antigo que sempre veio buscando trazer essas respostas para os problemas, mas hoje em dia é uma outra realidade, né? Nós estamos com outro perfil de alunos e outros tipos de cobrança. Não, mas tá bom, eu acho que entendi a tua colocação, mas tá muito legal o quadro. Eu acho que a gente se enquadrar, se inserir nesse contexto, nessa visão, né, de produção de conhecimento, artigos, mais transferência, mas também lá patente, inovação, né, registrar esse conhecimento, tá perfeito. Mas são habilidades diferentes. Escrever um artigo, produzir dados, exige um tipo de habilidade. Construir uma patente é uma outra forma de raciocínio, e transferir, ou seja, levar para a sociedade, tu chega no usuário, ele quer uma outra coisa, tu entende? Não o que tu projetou, então, são habilidades diferentes. Perfeito. Não, então tá. Obrigada. Valeu. Obrigado, professora Noêmia. Obrigado, Mated. O professor Klinger parabeniza a equipe, diz que está acompanhando, muito contente com a qualidade do debate. Obrigado, professor Klinger. Então, agora eu queria passar a palavra para o professor João Gurgel, nosso vice-reitor da FURB, da Universidade Regional de Blumenau, representando, né, a reitoria, a gestão desta universidade. E eu queria, então, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, né, do professor João Gurgel de estar conosco, eu queria, em nome da universidade, que o professor João Gurgel fizesse uma análise, ou que ele pudesse fazer algumas considerações sobre, primeiro, a importância
de iniciativas como essa que a gente está lançando hoje, esse projeto feito a várias mãos e que integra a universidade de uma maneira transversal, como é o projeto Cognitum, e que também materializa, né, essa questão fundamental da universidade, que é a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E depois, já na provocação do professor Alejandro e também do professor Hernani, como a universidade pode ser melhor reconhecida regionalmente por meio da pesquisa, aproveitando essas pontes e aproveitando o diálogo com a sociedade. Obrigado mais uma vez, professor João, fique à vontade. Sandro, quero agradecer ao convite, né, e cumprimentar todos e todas aí presentes. Quantos minutos você acha que eu tenho para fazer essa apresentação? Fique à vontade, professor. Quanto tempo o senhor acha que precisar? Tá, então, assim, primeiro parabenizar, então, a iniciativa, né, de vocês, a Fabrícia, o Mated. Eu acho que é um projeto exemplar para o que a gente precisa hoje na FURB, né, a gente trazer essa discussão do contexto da pesquisa, essa possibilidade de não só criar memória, mas a divulgação dessa pesquisa que a gente faz. Eu acho que ela é extremamente necessária, porque a gente vive um momento extremamente complexo. Se a gente for falar só de 3 desafios contemporâneos no contexto aqui do Brasil, o negacionismo que a gente vive, a questão da CAPES agora, muito recente, né, do apagão que a gente caiu, né, com a extinção do nosso comitê científico, né, das áreas, e a gente hoje não sabe o que vai acontecer, porque é um buraco negro, e o desafio do desfinanciamento da pesquisa, que já é clássico, mas que se agudizou de uma forma, como foi bem mostrado aí pelo Mated, de uma forma absolutamente difícil da gente acreditar, mas é o que a gente está vivendo. Então, nesse contexto, eu acho que o trabalho que vocês estão trazendo, ele vem para mostrar a relevância dessa pesquisa. Aí, já entrando no projeto, que eu tive a chance de ler, né, de uma maneira bem transversal, porque me chegou às mãos não tem 48 horas, mas eu consegui fazer uma boa leitura transversal e compreender e tentar traduzir para vocês o que eu percebi da relevância desse projeto. Então, a primeira questão da metodologia, extremamente interessante, a entrevista bem da área de vocês, e a entrevista, além de ser uma questão jornalística, a técnica de entrevista é também um instrumento de pesquisa, né, muito utilizado para nós, pesquisadores qualitativos da área da saúde. Então, a entrevista ela consegue trazer para a gente muito da questão empírica e concreta que esses sujeitos colocaram ali. Então, assim, a outra questão importante são as várias formas de comunicação que vocês trouxeram para esse projeto, né? Então, são diferentes formas de vocês comunicarem isso, extremamente relevante e extremamente inovadora. Os pesquisadores que aliás, foram escolhidos pelos pares, né? Eu acho que isso foi muito interessante, a forma de vocês tratarem isso, e da representatividade dessas pessoas, né? Eu acho que todos eles nós conhecemos, e todos eles realmente traduzem a história de muitos de nós, pesquisadores. Eu vi na fala deles, eu pude perceber que as falas deles representam muito o que nós vivemos aqui na FURB. Então, em síntese, é um livro que é um projeto, não é um livro, é mais do que um livro, mas é um projeto que é muito relevante para nós aqui da FURB, eu diria que mais do que da FURB, para toda a comunidade científica. Então, o que o livro, assim, falando, se eu tivesse que fazer uma síntese bem rápida, o livro fala de grandes desafios. Todos eles falaram de grandes desafios, mas falam também de enormes realizações, né? Então, isso eu acho que é muito importante, essa mensagem de dizer que a gente fica, às vezes, com esse status de que o pesquisador está numa aura, né? Ele está numa posição privilegiada, todos querem ser pesquisadores, mas não tem ideia do que é isso, né? Então, assim, ser pesquisador é quebrar muita pedra também, né? É muito trabalho, como o Mated colocou aí, várias dimensões do que é ser pesquisador. Isso envolve muito trabalho, não é só um virtuosismo, né? Isso envolve muita dedicação. E aí a gente viu isso na fala das pessoas e a realização, né, delas nesse processo. Acho que isso o projeto traz para a gente, acho muito bacana. E a perspectiva histórica que vocês trouxeram também está muito presente na fala, e uma perspectiva que é subjetiva,
e a percepção desses sujeitos são atores desse processo. Então, eu acho que isso é muito importante para nós, a gente poder ler e perceber e se ver na fala de todos eles ali. Então, parabéns pelo livro, acho que é um projeto muito relevante, acho que precisamos pensar algo semelhante para a extensão também, que é uma outra coisa, né? Mas que tem outras realidades, é um outro objeto. Então, a questão institucional, eu queria trazer um pouquinho, porque ela é bem importante, atravessa tudo isso, que também foi muito bem apresentada ali a questão histórica pelo Mated, né? Todo o desenho que ele fez, e também nos ajuda a entender o lugar que nós estamos, né? E aí tem algumas dimensões que eu também trouxe, né? A própria questão da estrutura político-administrativa da FURB e da governança dela, né? Que faz com que nós não tenhamos avanços muito bem pactuados, muito bem planejados. Então, a gente, às vezes, trabalha por espasmos, trabalha por vontades, né? E eu acho que isso precisa ser pensado nessa instituição, né? Então, isso precisa ser pensado com a comunidade, para que a gente possa avançar em algo mais não só estratégico, mas algo que nos represente, algo que nos dê possibilidade de avançar na pesquisa, para além desses espasmos que às vezes vêm de, como já foi colocado, por questões corporativas, ou desejos, ou coisas assim. Então, os programas institucionais, por exemplo, quantos são os programas que nós precisamos? Quais são as áreas, né? Profissionais ou acadêmicos, ou ambos, como que fica isso? São discussões que a gente vai precisar ter, né? Eu, pessoalmente, estou num programa que é profissional, e eu pretendo que ele seja profissional para sempre, porque eu me identifico muito com o programa profissional, né? Então, e o nosso grupo, penso que sim, né? Que tem uma aproximação muito grande com a comunidade, com o SUS. O SUS é o nosso grande parceiro em tudo, até financiador também, dos nossos projetos, mas mais do que isso, o SUS ele é o nosso laboratório, grande laboratório, né? E temos outros, mas esse é um grande laboratório que nós temos, na graduação e na pós. Então, essa foi uma escolha, uma decisão, e que eu acho que é muito importante. Então, essa questão da gente se perceber e pensar para essa instituição algo que seja mesmo que representativo e que seja algo que a médio e longo prazo nos direcione, né, nos ajude a tomar uma direção pactuada, né, que não vem de cima para baixo, mas pactuada com esse coletivo. E, então, isso traz um pouco do que o Hernani falou, a questão das nossas vocações institucionais, não só individuais, né? Então, pensar que só as vontades individuais, elas talvez vão trazer uma falta desse direcionamento. A questão do financiamento da pesquisa. Então, nós temos uma instituição que ela é pública com financiamento privado. Isso é um complicativo, com certeza, e aí o peso do ensino fica muito excessivo, porque a gente fica pensando nisso, de como é que vamos financiar isso, via ensino, mas claramente, eu e a Márcia, quando assumimos, uma das primeiras coisas que nós pensamos já no nosso programa vamos lutar por uma FURB universidade, né? A gente quer manter o caráter de universidade, então a gente está dizendo que quer manter a pesquisa, quer manter a extensão e quer manter o ensino, né? E não queremos só ser uma instituição certificadora ou uma instituição que concede diplomas de graduação. Certamente que essa função é nossa, mas a gente quer uma universidade e a gente tem lutado muito para que seja assim. E essa vai ser sempre a nossa bandeira e o nosso esforço, né? Então, a pesquisa ela tem que ser grande e importante, né, nesse projeto. E penso que essa pesquisa, a gente precisa traduzi-la e divulgá-la, né? Aqui vocês estão fazendo esse trabalho, estão fazendo uma grande síntese, estão dialogando talvez mais com a comunidade acadêmica, mas mais do que isso, a gente vai precisar também traduzi-la para fora, né? Traduzi-la com a linguagem, por exemplo, da comunidade. Então, a pesquisa é uma grande arma para o negacionismo, e a gente precisa ter uma linguagem para o grande público, né? O grande público precisa conhecer o quanto que uma universidade é importante, quanto ela é responsável para o desenvolvimento da região, para o bem-estar dessas pessoas. As pessoas, às vezes, não conseguem enxergar isso, e muito por uma falha nossa, né? De não saber fazer esse diálogo, não saber construir os mecanismos de comunicação e de tradução dessa linguagem e desses resultados
para a comunidade, né? Até divulgar, porque muita coisa a gente faz e nem divulga, né? E muita coisa a gente não traduz em termos de informação dessa pesquisa. Eu acho que é outro esforço que a gente tem que pensar. E também um esforço de também desmitificar um pouquinho essa valoração excessiva do pesquisador, né? Então, fica essa coisa de valorizar o pesquisador, e que não é só da FURB, isso é um cacuete de toda a academia, né? Mas um extensionista tem o seu valor. O professor de sala de aula também tem. Isso tem que se traduzir, inclusive, nos nossos planos de cargo, né? Isso tem que ser algo não só valorizado da boca, mas que seja valorizado também no nosso plano de cargos e salários, de evolução, de carreira, né? O quanto que uma pessoa que se dedica a vida inteira à extensão vai ter isso reconhecido, dependendo dos produtos que ela produz. Se ela fizer um artigo, se for um Qualis A1, tudo bem, mas vai publicar um Qualis A1 na extensão, né? Não é a mesma métrica, mas, com certeza, tem que valorizar a extensão. Então, isso é um grande desafio, muito inovador, você não vai ver isso nas instituições por aí, mas é um trabalho que precisa ser feito, de criar uma cultura, de criar também uma vontade política, para que a extensão tenha o seu reconhecimento dentro da instituição, e nós temos, e eu digo, tranquilamente eu digo isso, na CAF, eu sou avaliador de cursos, já andei esse Brasil inteiro avaliando cursos de graduação, não só da área da saúde, instituições também, eu avalio instituição, eu vi muito poucas instituições que tenham uma extensão tão robusta quanto a FURB, né, com projetos contínuos de extensão. Então, são questões que a gente tem que pensar para a gente pensar esse tripé mais integrado. Isso já foi dito aqui, não sei se foi o Hernani, mas a gente conseguiu fazer isso no PET, né? A gente no PET tinha claramente um ciclo muito imbricado entre pesquisa, extensão e ensino, isso já vinha do próprio edital da CEGETS, do PET Saúde, no sentido de que a extensão ela é um grande laboratório, né? E ela vai trazer perguntas de pesquisa que serão respondidas e retornarão para essa comunidade como respostas e serão aplicadas e gerarão produtos, né? Essa implicação desse tripé, a gente viveu 10 anos na FURB, nos projetos PET, e nós trouxemos os trabalhadores do SUS para dentro disso. Então, tivemos vários trabalhadores do SUS que são profissionais de saúde, afastados da pesquisa há anos, que produziram pesquisa conosco, foram para congresso apresentar trabalhos internacionais, e são profissionais de saúde. Mas dentro do PET, eles conseguiram trazer suas perguntas de pesquisa, produzir artigos junto com os estudantes e transformar em pesquisa, né? E também modificar a sua realidade de trabalho e da comunidade. Então, eu acho que isso foi uma experiência muito interessante, muito virtuosa, e que ela precisa ser mais conhecida, né? E eu acho que é um pouco isso que a gente precisa fazer, né? Então, vocês estão fazendo um trabalho muito bom, muito, muito importante, muito relevante. Quero parabenizar a todos e dizer que essa gestão está aqui para ouvir. Nós temos um planejamento estratégico, mas essa gestão está aqui para ouvi-los e para a gente pensar, o professor Cris também está aí, para a gente pensar os caminhos dessa instituição. Independente desse cenário que a gente está vivendo agora, eu acho que a gente tem que se reposicionar, se inovar, porque vai ser a única saída para a gente superar isso. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, professor João. Acho muito importante a sua fala, né? E, inclusive, sobre extensão, nós temos 2 projetos de extensão que foram envolvidos diretamente nesse projeto, que são o projeto de extensão Informação e Cidadania, liderado pelo professor Clóvis, e o projeto Edujornalismo e Letramento Digital, que eu coordeno, que foram fundamentais para a execução desse projeto. E, bom, eu queria fazer uma última pergunta para todos os painelistas, para que a gente vá, inclusive, encaminhando o encerramento. Bom, a gente falou aqui sobre como a linguagem, né, e a divulgação científica podem ser um antídoto contra o negacionismo, né, que o professor João falou. Foi falado também que a gente precisa estar preparado para uma nova realidade a partir dessa redução, com esse corte de verbas públicas para pesquisa via CAPES.
da necessidade de aproximação que nós temos enquanto universidade com a sociedade. E aí eu pergunto, né? Eu vou fazer a mesma pergunta para todos, mas vou começar com o professor Mated, como considerações finais de cada um dos debatedores. Quais são, frente a esse cenário que foi colocado, quais são os desafios, mas quais são as oportunidades que se apresentam diante desse cenário e quais as perspectivas para o futuro no que diz respeito à pesquisa desenvolvida na FURB, começando pelo professor Mated. Eu penso o seguinte, né? Gostaria de começar com um comentário geral. Eu tenho menos medo de ataque forte à ciência, de negacionismo, que de defesa fraca da ciência, né? Eu tenho a minha forma de ver a coisa. A gente está muito preparado para se defender de ataques. A comunidade científica criou mecanismos de proteção, porém, defesas fracas da atividade científica que eu acho que são mais problemáticas, né? Deixar que a agenda científica seja penetrada por questões ideológicas e coisa e tal, né? Eu acho, do ponto de vista do desenvolvimento institucional da FURB, a minha forma de ver a coisa, eu acho que a gente tem que trabalhar de uma forma bifronte, ou seja, a pesquisa ela precisa, ao mesmo tempo, fazer a diferença local ou regional, ou seja, melhorar a vida das pessoas, né? Ou seja, a atividade de pesquisa da FURB precisa se tornar um ponto de passagem, novamente, para o desenvolvimento da política ambiental, para o desenvolvimento da política de saúde, para a qualidade de segurança nos bairros e assim por diante, né? Ou seja, a pesquisa, o TCC, a iniciação científica, a dissertação, a tese de doutorado, o relatório de pós-doutorado, ele tem que melhorar a vida local, né? Ou seja, fazer a diferença local, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas e, portanto, nós temos que nos tornar um ponto de passagem obrigatório para o desenvolvimento da região, né? Primeira coisa. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos inserir internacionalmente e tomar como parâmetro de avaliação, né, a integração na comunidade científica internacional. Então, eu acho que o desafio ele é bifronte, né? Ou seja, aumentar a nossa presença do ponto de vista regional, ou seja, aplicar o nosso conhecimento, mas, ao mesmo tempo, nos guiar por padrões de mérito internacional. Agora, como fazer isso num contexto baseado com três grandes pressões. Primeiro, a diminuição progressiva de recursos de financiamento, né? Segundo, com o ambiente acadêmico se tornando cada vez mais tóxico, na medida que ele é colonizado por algumas agendas ideológicas, né? E terceiro elemento, que é a questão do próprio processo de instrumentalização da pesquisa. Então, eu acho que a FURB e nós, pesquisadores, nós temos um desafio duplo, né? Ou seja, na medida em que não basta simplesmente ser reconhecido internacionalmente, né? Como a maior parte dos nossos colegas nos sistemas de pós-graduação Brasil afora, mas nós também não podemos perder de vista a importância da nossa pesquisa para o desenvolvimento e para a qualidade de vida da comunidade regional. Eu acho que o desafio é bifronte num contexto, ao mesmo tempo, de redução de recursos, né? de diminuição das condições de discussão e também com redefinição das regras de avaliação, né? Então, o cenário não está claro. O que eu consigo ver, eu acho que nós precisamos, né, integrar mais as instituições que a gente criou
Tá? Nós temos uma boa cultura de pesquisa, né? Nós temos programas consolidados e nós precisamos fazer com que esses programas se integrem às outras dimensões de pesquisa, o Instituto FURB, a JIT e o Centro de Inovação, né? Como veículos de transferência do conhecimento. Então, de forma geral, seria isso, né? Obrigado, professor Matede. E já passo a palavra direto para o professor Hernani. Professor Hernani, como que o senhor vê, então, se é essa realidade que foi colocada, os desafios e as oportunidades que se apresentam para a universidade, né, para a FURB, no que se relaciona à pesquisa dentro da universidade? Eu acho que o Matede foi muito feliz no resumo do que ele colocou aqui, nessa abordagem que ele fez. Eu talvez enfatizaria duas questões. Primeiro, eu acho que a questão do desafio, acho que o grande desafio é nós sempre, na situação de dificuldade, buscar usar a nossa criatividade, né? Atualmente a gente tem essa crise financeira que eu acho que encaixota a pós-graduação, não só aqui na universidade, mas nacional, em todas as áreas, e me parece que uma das saídas do ponto de vista da criatividade é a gente pensar nos nossos programas, e talvez até em futuros, em outros programas da universidade, em potenciais, com um caráter mais de profissional. Mestrados profissionais, doutorados profissionais, que possam ser mais atrativos para captar recursos, né? Não só de agências de fomento oficiais, mas também da iniciativa privada, e que respondam a essa necessidade regional. Então, talvez a gente pensar como uma opção nessa, não diria uma migração, que seria muita pretensão dizer que cada programa deve fazer, mas se pensarmos em novos programas e novas potencialidades, pensar nesse caminho das pós-graduações profissionais. Por outro lado, eu acho que as oportunidades são imensas, né? Porque eu continuo otimista, apesar do governo que se tem, etc., eu continuo otimista. Eu acho que a grande questão da democracia é as pessoas fazerem escolhas, as empresas fazerem escolhas, os indivíduos fazerem escolhas, e a gente tem escolhas para fazer. Essas escolhas vão ditar o nosso futuro, para onde nós vamos ter, se nós vamos ter financiamento, se não vamos ter financiamento. E essa situação atual do país abre oportunidades as mais diversas. Nós precisamos continuar respondendo a problemas sociais gigantescos que o Brasil tem, problemas urbanos que o Brasil tem, soluções para a vida em sociedade, para a vida urbana, e que se traduzem tanto nos relacionamentos das pessoas, até cuidado das pessoas e alimentação das pessoas, tecnologia para essas pessoas. Então, o Brasil não pode ter uma vocação de virar um país que simplesmente venda commodities para o exterior e receba produtos industrializados e inteligências e soluções vindas de fora. Nós temos um gigantesco potencial criativo e ele está colocado aí. A FURB tem essa condição de ser a universidade da nossa região que responda às nossas realidades, às nossas necessidades regionais. E essa é uma coisa que eu antes de vir morar aqui em Blumenau, eu morei um ano em Florianópolis, trabalhei como professor substituto na Universidade Federal lá, e foi o meu primeiro contato assim mais estreito com o estado de Santa Catarina, e eu me lembro que a visão que me venderam de Blumenau era sempre assim, Joinville é muito rica, é grande, etc. e tal. Florianópolis capta tudo o dinheiro, onde está e tal, e Blumenau se vira sozinho. Algo como Blumenau tem essa característica, assim, das pessoas daqui terem essa pujança, essa vontade, essa busca de resolver as coisas, independente de se o quadro está ruim, para qualquer lado, a galera vai lá e vai correndo atrás. Então, eu acho que a oportunidade está dada.
Depende de nós, enquanto pesquisadores, nos juntarmos à comunidade científica da FURB, e agora mesmo a pós-graduação está passando por um processo de reformulação, estamos discutindo agora de novo a resolução da pós-graduação, temos que pensar, então é isso, temos que pensar todos, né? E aí talvez não pensar só nós internamente, pensar em abrir esse debate para stakeholders, para gente de fora que possa vir financiar, porque senão a gente fica debatendo a resolução da pós-graduação aqui dentro da FURB e nós não perguntamos, como diria aquele técnico famoso da seleção brasileira, nós não combinamos com os russos, né? Então temos que combinar com os russos o que nós vamos fazer em termos de pesquisa. Chamar a sociedade, talvez, para esse debate dessa resolução seja uma alternativa de abrir essas oportunidades para a gente. É isso. Muito obrigado pela participação, pelo convite e pelas perguntas. Nós que agradecemos, professor Hernani. Então, para finalizar, o professor João Gurgel, do ponto de vista institucional, professor João, como se comportar frente aos desafios, mas principalmente como aproveitar as oportunidades, como muito bem lembrou o professor Hernani, que estão dadas diante do atual cenário da pesquisa regional e até em âmbito nacional. Penso que o Matéria e o Hernani já acertaram a questão, mas o que eu vou dizer é o seguinte: a FURB tem uma grande capacidade de se reposicionar, se reinventar, e esse cenário precisa disso, inovação e buscar as parcerias, como o Hernani falou. Eu acho que isso eu e a Márcia temos feito, abrir a FURB para a comunidade, abrir para os empresários, para o setor público, né? Essa universidade ela tem que ter essa cara, né? E essa expertise e tudo que nós temos aqui precisa estar à disposição para que a gente possa colocar tudo isso em favor da comunidade, do desenvolvimento regional, da vida das pessoas, né? E isso está na nossa missão e é o que nos constitui. E nós sempre fizemos muito com pouco. Acho que foi o Hernani que falou um pouquinho desse custo, ser custo efetivo, acho que foi ele que falou alguma coisa na escrita dele. Nós sempre fomos muito custo efetivo, né? Se a gente comparar tudo que nós fizemos e comparar o que os nossos colegas das federais têm, em termos de financiamento, meu Deus, em tudo a gente é custo efetivo. No ensino, o nosso aluno custa 4 vezes menos do que um aluno da federal. As nossas pesquisas a gente faz com muito menos recurso. Então, nós, numa situação de cenário que a gente está vivendo, a gente vai sair dele com muita criatividade, com muita solução e com muita parceria com essa comunidade. Eu acho que esse é o caminho, né, e que precisamos construir internamente isso, né? Precisamos pactuar internamente. E eu acho que esse é o caminho para a FURB. E soluções de médio e longo prazo, né, que corram paralelas, como o Matéria falou, não é só ficar, então, fechado aqui no cenário loco-regional. Claro que a internacionalização ela é necessária para a pesquisa, mas não podemos inverter e querer nos atropelar, mas eu acho que é muito estratégico a gente se fortalecer no cenário loco-regional, sermos valorizados como uma instituição que desenvolve e qualifica a vida das pessoas. Então, é muito mais do que entregar um canudo e formar profissionais. É uma verdadeira universidade, então, eu acho que esse é o nosso caminho. Com certeza, professor João, esse é o nosso caminho e a nossa responsabilidade. Bom, eu queria agradecer enormemente a todos os 14 professores que participaram desse projeto. Nem todos puderam estar presentes, mas eles vão nos acompanhar depois ali pelo YouTube, vão recuperar esse material pelo YouTube. Agradecendo especialmente o professor Hernani, que foi o interlocutor de todos os professores, professor Mated, nosso companheiro aqui do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, que esteve junto desde a concepção do projeto ao lado da professora Fabrícia, ao professor João, que representa a reitoria, a professora Márcia, por todo o apoio que deu desde o começo, quando nós mostramos o projeto para ela, lá no começo do semestre, e, obviamente, aos alunos que trabalharam, os alunos da República, né, que é a agência experimental do curso de Publicidade e Propaganda do nosso departamento, aos alunos da disciplina de Laboratório de Entrevista no Jornalismo, aos técnicos dos laboratórios, laboratório de áudio, laboratório de vídeo e laboratório de fotografia, e a todos que de alguma forma contribuíram. A professora Zelinda parabeniza a todos pelo excelente trabalho. Nós que agradecemos, professora Zelinda, pelo seu trabalho junto ao projeto Bugio, que foi muito bem descrito na sua entrevista.
Parabéns aos professores que acompanharam, aos alunos que acompanharam, e quem quiser recuperar qualquer material sobre o projeto, todos eles estão no ambiente, né, no canal da FURB TV, no YouTube, e nos links para o download gratuito do e-book. No futuro, esse e-book vai ser impresso pela editora da FURB, e a gente vai fazer também mais um barulho para divulgação, e os professores participantes também vão receber um exemplar para guardar com carinho e para mostrar também a sua entrevista. Uma boa noite a todos, agradeço mais uma vez, e qualquer coisa, qualquer esclarecimento, né, qualquer contribuição, novas ideias para novos projetos, né, estamos à disposição no Departamento de Comunicação. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Sandro. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite, obrigado. Obrigado, Ana Clara, pelo apoio. Obrigado à República, professor Leandro. Obrigado, abraços.